Jim Carrey deu uma surtada, né? Que ele fez o Woody Allen e ele deu uma enlouquecida. Demorou um tempo pra ele voltar, assim, a aparecer. O Jim Carrey tem uma É o Woody Allen, personalidade... não é? É o Woody Allen? Foi o Woody Eu Allen? não sei, eu não tô ligada, não, o que ele Que fez. ele, eu vou pesquisar Tá aqui. bom. Acho que foi o Woody Allen que ele fez tipo, que ele encenou a vida da pessoa. Eu acho que é, se eu não tiver... Você vê pra gente Não depois, foi Fih, por favor? Não, não. Teve também o Heath Ledger, que fez o Coringa. Sim, Né? sim, sim. E olha que interessante, existe um transtorno que é a personalidade borderline, que é uma personalidade de um oco existencial, né? O borderline ela é uma pessoa ao contrário do psicopata. Ela é 100% emoção, zero razão. E são pessoas que estabelecem uma dependência muito grande com o outro, porque elas não se sentem inteiras, então ela precisa do outro. Atores e atrizes que têm essa personalidade, em geral, fazem... Perdão, só pra me corrigir. Andy Kaufman. Ah, tá. Não Andy foi o Woody Kaufman. Allen. O que eu falei? Enfim, Andy Kaufman. Tá. Que ele interpretou e aí depois ele ficou um tempo assim, meio... É isso que eu estava colocando. Esse tipo de perfil de personalidade são os melhores atores e atrizes que tem. Porque, em não sendo ninguém, o personagem que eles fazem, eles não interpretam, eles literalmente são. Sim. Então, são atores e atrizes que, quando acabam o filme, eles levam um tempo para sair do personagem, porque eles realmente foram aquilo. Então, é muito interessante isso, porque assim é uma personalidade de muita emoção, pouquíssima razão. Então, na hora que eles vão interpretar alguma coisa, eles mergulham fundo mesmo. Então, se tiver que emagrecer 20 quilos, emagrece. Se tiver que fumar, vai fumar intensamente. Não tem metade, é tudo muito intenso. Ali, ó. Uhum. Sim. assim, dizem que ele ficou bem mal depois, Sim. um bom tempo mal. Tem assim. gente que não consegue desassociar tão rápido. Sim, que Foi isso são que essas aconteceu personalidades. com o Heath Ledger? Heath Ledger foi. Também. Também. Afetou ele psicologicamente? Não é afetar, é porque eles realmente passam a viver aquilo. É como se eles não tivessem nem antes nem depois. Enquanto eles estão fazendo aquele personagem, eles são aquilo. Eles não estão interpretando. E aí leva um tempo para voltar ao que era antes. Leva um tempo mesmo. Quem passou por isso há muito tempo foi Luiz Cardoso, quando fez Leila Diniz. Um filme bem antigo. Mas, assim, ela levou um tempo também. Pra se recuperar. Para perder os trejeitos da Leila Sim. Diniz, para perder a forma de pensar. Sim. É muito interessante o Socorro. São os melhores atores e Sim. atrizes, não tenho a menor dúvida. Se a gente for pegar a lista de Oscar de melhor ator e atriz, provavelmente vai bater ali pelo menos 70% Sim. de personalidade borderline. Qual ferramenta que se usa para incorporar dessa forma um personagem? Não que tem a personalidade borderline é exatamente isso. Como elas não se sentem uma pessoa inteira, ela precisa dos outros. Ela, quando ganha um personagem, ela ganha uma vida inteira. Então, ela ganha Ela se apega a vida da personagem, os parentes, os amores, as dores. Então, é como se incorporasse aquilo mesmo. Que loucura, cara. Por exemplo, um personagem, né? Uma pessoa que a gente vê uma personalidade clássica borderline era a Amy Winehouse. Sim. Você vê aquele desespero, aquela dependência por aquele homem, né? Ela não estava mais sendo nada, né? As últimas apresentações da Amy, você viu uma pessoa se decompondo, né? Sim. Não Triste, existindo. Né? E, ao mesmo tempo, de um talento extraordinário. Totalmente. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Amy Winehouse, sabe quando você ouve e fala assim, o que é isso? O que aconteceu? Me deu a mesma sensação da primeira vez que eu ouvi a Sade Adu. São dois momentos assim auditivos que eu me lembro profundamente de parar e falar, isso é diferente. Sim. Isso tem alguma coisa Não, bem a Amy diferente. era fora da curva. Muito fora da curva. Totalmente fora da curva. E ela se perdeu de si, né? Totalmente. Sim. Porque em não sendo nada, ela foi sendo o quê? Ela foi sendo a filha daquele pai que gostava de músicas clássicas americanas, né? O Frank Sinatra,
Meu Deus, aquela cantora bem de blues, Billie Holiday. Billie Holiday. Quer dizer, ela bebeu ali naquela fonte para agradar aquele pai. Uhum. Depois, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, né? Então, assim, ela foi se tornando ali a filhinha do papai. Sim. Logo depois, ela explodiu para um sucesso que nem ela estava preparada. Você vê que aquela menina saiu de pubs para ir para uma multidão de gente assustadíssima. Aí ela vai e se cola naquele cara que, na realidade, queria se aproveitar dela, né? E também as drogas, né, vieram. Juntou tudo. Juntou tudo, se perdeu. Uma Que é pena, Uma né? pena, uma Uma pena. pena. Você acha que é um oposto da situação da Britney, por exemplo? Não, eu acho que a Britney eu acho que tem borderline, não tenho dúvida, tá? E tem uma coisa também histriônica. Tem duas coisas ali. Não tenho dúvida. Porque, assim, eu sou totalmente a favor que ela tenha recuperado os direitos dela, não tenho dúvida. Mas teve um momento que ela estava bem fora mesmo da casinha. Bem mesmo. É que, na real, ela não teve a base necessária para lidar com esse momento, né? Exatamente. E aí, depois que ela já estava dominada, aí quem tinha má intenção se usou desse momento e seguiu. Exatamente, exatamente. E eu torço para que esse cara que ela está agora seja uma pessoa legal. Torço mesmo. Porque, assim, é muito fácil na personalidade dela você dominar, mas dominar de uma maneira muito manipuladora, muito jogadora. Eu torço para que seja uma pessoa legal. Tomara. Porque ela merece. Né? Sim. Outro Com caso certeza. parecido, não sei se você já escutou, é daquela atriz de comédia Amanda Bynes. Não. Eu queria muito entender o que aconteceu com ela, porque ela tá totalmente diferente hoje. Ela era uma superstar de vários filmes de comédia. Ela é o cara, ela e os caras, um monte. E do nada ela aparecia surtando, né, nas notícias, assim. E aí ela foi diagnosticada, não sei se com borderline, não sei se com bipolaridade. Ela perdeu o direito sobre as próprias decisões. Os pais também tiveram Que intervir, né? que intervir. Fazer tutores, né? Como tutores. E ela meio que saiu da casinha totalmente. O olhar dela mudou. Eu não sei o que... Quando O tem que essa acontece? mudança de olhar, você tem... Olha só. Ah, tá. Sabe quem é? Tá. Agora lembrei. Gente, não precisa nada. Se a gente for lembrar daquela cantora... Gente, a Whitney Houston. A Whitney foi para psicose mesmo. Né? Ela só não ficou na rua por causa daquela apresentadora americana, a Oprah, né? que realmente bancou. Olha Mas aí. você vê o seguinte, quando existe a questão dessa mudança de olhar, Yasmin, aí tem a tal da psicose, que as pessoas confundem muito com psicopatia, e não tem nada a ver. Ah, não, eu sei. Eu também não estava confundindo, não. Eu Tá? queria só entender A psicopatia é maldade, a psicose é a saída da realidade. Certo. Então, quando você olha para a pessoa, e o olhar da psicose é um olhar que te atravessa. É muito interessante. A pessoa não olha para você, olha através de você. Chega a dar uma sensação de invasão. de desconforto. De assim. desconforto, exatamente.